Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, sempre estou passando algo aí para vocês a respeito de teologia, né, a respeito de religião. Vou falar algo aí para vocês aí que aconteceu comigo aqui com a minha mãe, né, sobre testemunho de Jeová. Vocês já conhecem a religião testemunho de Jeová. Vieram aqui em casa aqui, pessoal, duas religiosas, né, e bateu lá na porta lá e minha mãe foi atender essas duas religiosas, né. E aí minha mãe atendeu ali, ficou em torno aí de um período, sabe, atrapalhou minha mãe lavar as roupas dela, que minha mãe estava lavando as roupas, né, e aí atrapalhou a minha mãe, ficou um período ali, né, falando com a minha mãe, e a minha mãe depois que terminou de atender elas, né, que dispensou elas ali, né, aí minha mãe voltou a lavar a roupa e muito chateada, né, falou que tinha atrapalhado ela, né, e realmente atrapalhou mesmo, que ia ter que parar de lavar as roupas, e foi embora. Aí eu falei, mãe, por que que a senhora não falou que a senhora estava lavando roupa e assim, a senhora dispensava essas duas religiosas aí, porque elas vão voltar aqui, vai dar um período e elas vão voltar, mais ou menos uma semana, porque eu conheço de religião, né? Aí eu falei, mas se voltar aí eu saio daqui, aí você resolve. Eu falei, tudo bem. Aí, pessoal, passou mais ou menos uma semana, aí as religiosas voltaram aqui de novo, né? Bateram na porta lá, né? Minha mãe já tinha saído, viu que elas vinham, né? Minha mãe saiu e eu fui lá atender, né? Quando eu cheguei lá, atendi elas lá, né, perguntou pela minha mãe, né, até a senhora aí que disse que queria ter os estudos da gente, etc e tal, né, eu falei, não, minha mãe saiu, mas pode passar os estudos para mim, que eu gosto de aprender sobre Bíblia, eu gosto de estudar sobre Bíblia, então vocês podem passar para mim, pode me ensinar aqui, só que tem um porém, eu gosto de perguntar muito, eu falei, não, mas o senhor pode perguntar, que a gente está aqui para ensinar para o senhor, para passar para o senhor, né, o nosso Deus, né, as maravilhas do nosso Deus. Eu falei, tudo bem, eu gosto de perguntar. E elas começou a ensinar sobre novos céus, nova terra, etc. Aquelas coisas que eles ensinam aí, né. E aí, pessoal, eu já fui naquilo que eu já tinha postado um vídeo aqui na internet, que já tinha mais ou menos uma semana que eu já tinha postado um vídeo aqui sobre a letra J. Aí eu fui perguntar para ela sobre a letra J, porque eu falei para ela, por que que vocês chamam o Deus de vocês de Jeová? De Jeová, C. Lá no Aleph Beit não tem a letra J. Aí ela falou, o que é Aleph Beit? Eu respondi, Aleph Beit é o alfabeto hebraico. No hebraico não existe a letra J. Por que você chama de Jeová? Eu queria que a senhora me explicasse. E aí ela ficou tentando, falou, mas sobre isso aí a gente não estuda, não. Eu falei, pois é, sobre isso que eu quero aprender. Se não for sobre isso, né, sobre hebraico, sobre essas mudanças que teve dos nomes, eu não quero aprender não, que é sobre isso que eu quero aprender. Que eu estudo, inclusive, inclusive eu até postei um vídeo na internet sobre a letra J, já tem uma semana aproximadamente que eu postei um vídeo lá. Aí ela tentou, né, ler os versículos da Bíblia lá para elogiar, né, massagear o ego da gente, né, que eles fazem isso, né, pega os versículos para elogiar as pessoas para depois vir por baixo, né. Aí eu falei, não, eu já entendi, né, eu fui cortei, né. Aí eu tentei em outras perguntas sobre algumas mudanças, né, não só de nome, mas ali de narrativa da Bíblia ali, elas tentando fugir. Foi logo elas foi ficando furiosa, até que arrumou uma desculpinha e saiu, né, saiu espraguejando, até a vizinha comentou, falou, as duas religiosas saíram espraguejando, você falou, não, eu vi que elas pensou que ia fazer as colocações delas ali, né, e eu não ia fazer perguntas que eu ia fazer dentro do que eles conheciam, né, só que eu estudo outras coisas também, que eles às vezes não estudam. E aí foi esses pontos que eu perguntei para elas, ficou muito brava comigo, saiu brava daqui. Depois de mais ou menos, pessoal, uma semana voltaram as duas religiosas de novo, mais 3 homens, né, no total de 5 pessoas, né. E aí um rapaz foi do lado ali e ficou mais 2 rapazes aqui comigo, né. Depois de uma semana eles voltaram de novo, né. Aí foi conversar comigo novamente, aí eu expliquei para ele, falei, não, é o seguinte, vieram 2 religiosas aqui de vocês, 2 ali, ó, e importunaram a minha mãe aqui, a minha mãe estava lavando roupa, né, aí minha mãe teve que parar de lavar roupa para atender elas aqui, né, aí eu falei para minha mãe, que era para minha mãe falar para vocês, né, agora eu tô falando que estou sendo aberto com vocês, estou respeitando, que ela não podia atender porque ela estava lavando roupa, então ela não podia atender, né, e dispensava que elas ir para outra casa, então eu falei para minha mãe falar dessa forma, mas a minha mãe não falou, minha mãe educada, foi atender elas, e aí só que é o seguinte, eu atendi educadamente e fiz algumas perguntas para elas que elas não me soube me responder. Aí eu falei, não, mas a gente está aqui para ensinar para o senhor. E elas não é muito preparadas, não, mas a gente tem preparado. Eu falei, então, pois é. Aí eu perguntei para elas mesmas, Aí o rapaz ficou coçando a cabeça, não sabia como responder também, porque eu também não tinha estudado. Aí eu falei, pois é, eu perguntei sobre a letra J, né? Por que mudaram os nomes da Bíblia. Aí eu falei sobre algumas narrativas da Bíblia ali que tinham modificado também. Ele também não soube responder, tentou fugir do assunto também. Aí eu falei para ele dos 10 mandamentos, por que diz que Deus escreveu nos 10 mandamentos, mas não existem esses 10 mandamentos nas pedras, que Deus escreveu nas 2 pedras lá. Eles não souberam me responder. Os 2 rapazes, né, tinha um mais velho e um jovenzinho. Aí depois o terceiro rapaz foi ouvindo aquele ali, né, foi aproximando. E aí o rapaz entrou no meio, né, falando assim, não, mas Claudinho, essas mudanças de nome aí, que eu tô ouvindo ali você falar ali, essas mudanças de nome é normal. Eu falei, não, cara, não é normal não, pelo seguinte,
Porque você aceita alguém pegar seu documento e mudar o seu nome, usar o seu nome devido? Não, mas se usar o meu nome, né, mudar o meu nome aqui, fazer os documentos é crime. Eu falei, pois é, se mudar o seu nome sem sua autorização é crime, por que o nome do Deus bíblico mudaram o nome sem a autorização dele ali e está tudo certo? Então, vocês, com todo respeito a vocês estão cometendo crime, porque mudaram os nomes lá, desde o passado vem mudando isso aí, sem a autorização dele. E a Bíblia diz o quê? Ai daquele que mudar um iota. Ou seja, está deixando bem claro que não poderia ter mudado. Então a gente percebe que houve uma mudança aí. Aí, pessoal, eles foi tentando fugir do assunto ali. Eu fui, não, era sobre isso que eu queria aprender. Era sobre isso que eu queria ensinar. Por isso que eu não mexo mais com religião. Porque a gente vai para as religiões aí, eles não ensinam isso que eu gostaria de aprender. Que eu aprendi tudo isso foi sozinho. Então, assim como você está em dúvida aí, não está dando conta de me responder, era isso que eu aprendia lá no passado, que eu buscava estudar. Então, por isso que eu não vou em religião nenhuma. Porque se eu for na religião e eu ter que ensinar as pessoas de lá, para mim não convém. Para mim não compensa. Então, a única coisa que eu peço para os senhores aqui, ó, é que quando vocês virem aqui na minha porta aqui, com todo respeito a vocês, pula de casa, vai em outra casa aqui para não atrapalhar minha mãe, né? Não atrapalhar até minha pessoa, porque eu quero aprender com vocês, mas eu faço a pergunta e vocês não dão conta de responder. Fica esquivando aí da pergunta. Falei dessa forma, pessoal, respeitosamente, mas eu falei. Então, o que que acontece, pessoal? A religião de Testemunho de Jeová, ela vem moldada aí, pessoal, já em 1930, 1931, 1930, 1931. Então, quer dizer, eles têm a ideia deles que eles estão ensinando tudo certo. Na cabeça deles ali, a teologia deles ali é correta. E as outras religiões que está errado, que não está seguindo aquilo que é correto. Então, eles têm, né, na cabeça deles ali, que eles estão certo, que as outras religiões não estão seguindo corretamente. Mas quando você estuda, igual eu estou mostrando aqui para você, estuda perfeitamente aqui os textos mesmo, no suposto original, que não existe original, até eu falei para ele, não, as Bíblias não existe original, mudaram, eles falaram assim, não, mas a nossa Bíblia não vem do original. Eu falei, não existe nem o original do Novo Testamento e nem no Antigo Testamento, que eu estudei sobre a história da evolução do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então não existe nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento o original. Então não tem como, se você falar que a sua Bíblia veio do original, eu provo para o senhor que não tem original. Aí, quer dizer, ele ficou sem graça também. Então, pessoal, a religião do Testemunho de Jeová, ela começou em 1930, 1931 aproximadamente. Então é outra religião, né, que saiu, igual eu falei para vocês no vídeo anterior aí. Cada um vai pegando, né, o Jesus da Bíblia, né, ou no hebraico, né, Yeshua HaMashiach, e vai modificando os nomes, modificando e monta as religião. Assim monta as religião para quê, pessoal? Monta as religião para, assim, então, sustentar as pessoas ali. Mas quando você estudar realmente, pessoal, você não vai ser enganado. Pode até te enganar, mas vai ser difícil. Vai ser muito difícil se você estudar mesmo, igual eu estou passando aqui os vídeos aqui, né? Gravando os vídeos aqui para vocês, que se vocês estudar mesmo, pesquisar mesmo, vai ser difícil de uma pessoa, né, de um líder aí te enganar. Vai ser muito difícil você estudar. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para vocês aí. Comente aí, pessoal, deixa o seu like aí, deixa a sua curtida aí. É isso aí, valeu, meu forte abraço a todos vocês e se inscreva no meu canal, valeu, tchau, tchau.